E aí, pessoal, eu sou o Caio Bonfalari e sejam todos muito bem-vindos ao Rotina Quest, o podcast do Rotina de Mestre, e hoje com um tema que a gente está querendo trazer há algum tempo, que é Railroad, Sandbox, qual o melhor tipo de aventura, qual você deve jogar, pontos positivos de um, pontos negativos do outro, dá para complementar, não dá, são extremos, enfim, a gente quer entrar aqui nesse tema que eu acho bem legal. Dessa vez aqui com o Jean, novamente sempre aí, e o Vini Larápio, né, deixou a gente na mão para ir viajar, né, sabe? No Que carnaval. desculpinha, viajar no carnaval, falta de comprometimento, sabe? Tudo bem, mano, tudo bem. Não vou dar o salário de R$0 para ele, que ele... ele fica. Mas hoje estamos aqui com o Rodrigo, que é meu irmão, ele tá aqui sempre nos bastidores, ele é a mãe do canal, quem cuida das partes técnicas, quem dirige, quem faz, enfim. Ele pode falar melhor do que eu, né? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, tô sempre aqui, mas não tô, né? Então, toco os backstages aí, futuros projetos e coisas que envolvem o Rotina, né? Tento dirigir um pouco os meninos aí no trabalho deles. Hoje, na ausência do Vini, eles me pediram para participar aqui. Não liguem das minhas olheiras, porque elas são assim mesmo, porque vocês não curtem os vídeos. Então, curtam os vídeos para que eu possa dormir um pouquinho melhor, tá bom? Tá A vendo? gente agradece e vamos fazer um podcast bacana aí. Lá no Treta News, youtuber não deixa os empregados dormirem. Youtuber obriga o próprio irmão a trabalhar à noite. Veja o que aconteceu. Enfim. Falando, eu vou passar a palavra para o Jean, mas só contextualizando um pouco melhor aí. Se você joga RPG há muito tempo, tá começando agora, começou aí na carreira RPGística, digamos assim, é muito provável que você tenha, nesse seu tempo jogando, você tenha caído entre dois espectros de aventura. Ou um Railroad, ou um Sandbox. O Jean vai falar um pouco melhor sobre elas, o que é cada uma e tal, mas a ideia aqui é a gente tentar entender qual é melhor para você e qual que funciona melhor. Jean, me fala um pouquinho mais desse conceito, o que você acha, de uma forma sucinta aí, que seja interessante. Perfeito. Bom, vamos lá, gente. É assim, nós temos o Railroad como uma conotação um pouquinho negativa. Se você for ver histórias do Reddit sobre campanhas de RPG, pessoas jogando, é muito comum você ouvir a frase: o mestre fez Railroad com o meu personagem, não gostei, fez isso, fez aquilo. E não necessariamente ela é ruim, tá bom? Eu vou explicar o porquê. Eu vou falar do Sandbox, que é o oposto completo, mas só para vocês entenderem. Railroad vem de trilho, né? De trilho de trem, de carrinhos de mineração, essas coisas, né? O trilho onde passa essas coisas é a tal Railroad. E a ideia é que quando você faz Railroad com alguém no RPG, o que você está fazendo é, você está ignorando as escolhas e as ações e a agência do jogador para fazer com que o resultado das ações dele seja o que o mestre definiu. Então você faz com que o resultado de uma certa ação, de uma luta, de uma dungeon, de uma conversa, uma cena, seja o que você planejou, porque você, como mestre, quer que isso aconteça. Você quer levar a história para esse lado. E aí, né, como eu sempre falo aqui, a gente fala bastante disso, que eu gosto de ver o RPG de mesa como uma ferramenta para você fazer um storytelling colaborativo com seus amigos, você fazer uma história, contar uma história de vocês para vocês mesmos. O Railroad acaba indo um pouquinho contra esse intuito. Então é muito comum você escutar muita gente reclamando, muita gente falando: não, o mestre fez Railroad com o meu personagem, o mestre, não importa o que eu fizesse, o meu personagem ia morrer naquele momento, ou sei lá, a pessoa importante do background do meu personagem estava em perigo ali, fiz de tudo, rolei bem, mas sempre o mestre dava um jeito, tirava do cu ali alguma coisa pro personagem morrer, porque ele queria que morresse para continuar a história. Mestre bom, E mestre bom. e muitos jogadores veem isso de uma maneira negativa. E muitos mestres também veem isso de uma maneira negativa. Já o Sandbox, ele vem um pouquinho... O Sandbox é mais um estilo de campanha, né? O Railroad é mais esse fenômeno. O Sandbox é o estilo de campanha mais abrangente, mais aberto. Né? O Sandbox, caixona de areia, ele vem dessa ideia do Minecraft, acho que popularizou muito esse termo, que são jogos onde você não tem muito um objetivo. Minecraft é um jogo sandbox que por muito tempo nem tinha lá o finalzinho do dragão lá do jogo. Ele simplesmente é uma caixa de areia criativa para você fazer o que você quiser, você define suas regras, seus objetivos e brinca ali. Então, uma campanha sandbox
é quando o mestre não define muito. Ele pode até definir um plot principal, algo assim, mas ele deixa os jogadores ali com o mundo, joga o mundo na mão dos jogadores e vê o que acontece. Então é o oposto aí do Railroad, é o mestre dar uma liberdade criativa muito maior para os jogadores e levar em muito mais consideração o que eles estão fazendo, o que eles estão se interessando em fazer, em ir atrás, em descobrir e explorar do mundo que o mestre está criando e deixar na mão deles. Então essas são as duas diferenças. A gente vê muito campanhas prontas, tendo um pouco mais de railroad, afinal de contas, quando chega um livro de uma campanha pronta, uma aventura pronta, não tem muito como você fugir daquilo. Se vocês começarem a não ter interesse pelo plot principal da aventura pronta, não tem como ter a aventura pronta, né? Então, se não tiver um certo improviso do mestre ali, não tem como você fazer Sim, um sim. sandbox, então é mais comum. Mas não quer dizer que uma campanha sandbox não pode ter momentos de railroad, uma campanha ali pronta, você não pode dar uma improvisada dependendo do que os jogadores Sim, quiserem sim. também. Então, E, esse é o no meu. geral, eu gosto do que falou, mas antes de eu tomar a palavra, eu queria saber de você, Diego. Uh, o Rodrigo, para quem não sabe, inclusive, pessoal, nós começamos a jogar aqui todos na mesa do Jean. O Jean já jogava um pouquinho antes, mas a primeira mesa mais séria dele, né, foi mestrando pra gente e tudo mais. Inclusive, a gente tem os nossos primeiros personagens, aí eles estão vivos até hoje. E aí, Pô, digo, vamos ver quanto tempo, né? E aí, Rodrigo, eu queria saber um pouco de você. Qual que você prefere? O que você acha de cada uma? Se você tem alguma uma preferência por algum motivo em específico, enfim, discorre um pouquinho sobre aí. Tá, vamos lá. Eu não sou mestre, nunca mestrei. Tô lendo Fábula Última para tentar mestrar alguma coisinha. Mas assim, a minha impressão como jogador, já jogo RPG, acredito que tem 8 anos pelo menos, a minha impressão ela é muito focada naquilo que eu vivenciei. Então, a minha preferência hoje é por mesas prontas, por uma questão de tempo. Eu já vou explicar o porquê. Só puxando um pouco o que o Jean falou, rapidinho, não vou dispersar muito, acho interessante a gente também trazer que isso envolve muitas coisas, né? O Jean falou do Minecraft, mas a gente tem também, por exemplo, o Albion Online e o World of Warcraft, né? Onde você tem duas situações diferentes. No World of Warcraft, você, por exemplo, é um campeão do planeta, mas você não é um personagem lendário, né? Você é o protagonista, mas não necessariamente é. Sobre a minha preferência, eu acredito que mesas prontas, como por exemplo o Avatar RPG ou o Skyfall RPG, que a gente jogou um pouco, é legal principalmente para gente que é o famoso CLT, né? O CLT, a galera que trabalha 6 por 1, você que tem filho, ou para o jogador novato. Por que eu falo isso? Porque numa mesa pronta, eu sinto que o mestre ele tem um pouco mais de controle sobre a situação. E isso é bom, porque às vezes você quer algo mais direto, que é o caso do player que tem pouco tempo, ele vai ter ali 6 horinhas para jogar, nessas 6 horinhas é 2 horas de preparação e 4 horas que ele joga com o amigo dele, então uma one shot dá super certo, né? E no caso de mesas que não são prontas, eu penso no jogador novato que faz cagada, né? E eu fui um dos jogadores novatos que fez cagada. Então, o Jean, por exemplo, quando ele construiu a mesa dele, era uma mesa meio que sandbox, ele pode até falar um pouquinho dela depois, mas tinha um storytelling ali, um segmento que ele queria que a gente fizesse, e por pura inexperiência minha, né, isso no final acabou sendo legal e tal, RPG tem essas, né, mas eu também, por muita sorte do dado, tirei 3 20 seguidos, né, senão era um wipe, direto, se não fosse os 3 seguidos. Mas eu meio que acabei com os planos do mestre por completo. E isso, se o mestre não tem muito somebody love, ele pode deixar os jogadores frustrados. Eu lembro que o Jean, quando aconteceu isso, ele foi muito maduro, assim, apesar dele ainda ser um mestre novo nessa época. Ele foi muito maduro no sentido que ele falou o seguinte: olha, vamos fazer uma pausa aqui de 30 minutos, porque eu literalmente não sei o que fazer. Então, vamos fazer uma pausa de 30 minutos para pensar no que eu vou fazer e aí a gente volta com uma solução. Isso foi muito bacana da parte dele, porque eu acredito que ele conseguiu voltar a ter um certo controle e não acabou com a nossa experiência, porque provavelmente se eu morresse ali nível 3 por uma cagada que eu não sabia o que eu estava fazendo direito, eu poderia ter tido uma experiência frustrante do RPG e não ter jogado mais. Então,
tanto para o jogador novato ter esse controle, o Caio vai falar disso, e até gostaria que vocês falassem da experiência de vocês como mestres. Qual que é a diferença, o que vocês acham em relação a isso? Cara, na minha experiência, mestrando e jogando, assim, eu prefiro sandbox, mas hoje em dia eu estou optando por um meio termo de railroad com sandbox. Por quê? Campanhas sandbox eu gosto porque elas são mais personalizáveis. Então, a gente joga a campanha do Jean, que é como que é o nome em português? Eu tô tão acostumado a falar em inglês, que é Broken Tides. Broken Tides? Agora virou Lendas do Mar Quebrado, né? As Lendas do Mar Quebrado. Isso. Tem essa de joga, era tem a minha. Sombras, aí virar as lendas. As lendas, isso. Aí. Aí no meu são as Memórias Altarianas, aí na do Paulo é o Velvet Horizon, enfim, são campanhas únicas. Não vai ter uma campanha no mundo que é igual essa que a gente está jogando, tanto pelos personagens, quanto a forma do mestre, os NPCs, enfim. E isso é muito bom, tipo, é uma história muito única, muito nossa, a gente se apropria, você coloca as coisas que você gosta e vai construindo com os outros jogadores, é muito bom. Mas o lado negativo é que campanhas sandbox tomam um tempo que não é todo mundo que tem, principalmente, tipo, se não é uma galera que joga RPG com certa frequência, é muito provável que a maioria das campanhas sandbox fiquem a ver navios assim, e não terminem, sabe? Porque os jogadores definem alguns objetivos ali com o mestre, mas tem sessão, cara, que vocês ficam rodando na cidade conseguindo coisa e você não avança, né? Digamos assim. Ao mesmo tempo, eu gosto do Railroad, né? Claro, tem essa parte que é, de certa forma, roteirizado a grande maioria dos acontecimentos e não é do agrado de todo mundo. Mas como o Rodrigo mesmo disse, para mim, por exemplo, pô, gente, com todo respeito, eu tenho o CLT, aí eu tenho meus trabalhos de dublagem, aí eu tenho que cuidar do canal. Com que tempo você cria tudo isso, sabe? Com que tempo você tira para fazer isso? E aí o Railroad ele vem com uma solução muito boa e que eu acho mais leve. Eu gosto dessa parada do deixa eu ler aqui, entendi mais ou menos, vou mestrar. Eu acho que eu não acho que é ruim isso. Eu acho que pode se tornar ruim dependendo da abordagem que seu mestre tem. Você como mestre, Jean, qual que é a sua visão? Tem 3 coisas aí para falar, um pouquinho do que o Rodrigo falou, um pouquinho do que você falou, mas antes também quero falar só de uma coisinha sobre o Railroad que a gente está falando, tá bom? Só para não vir o pessoal que tá aí nos fóruns por bastante tempo, de RPG e há muitos anos falando, sobre o Railroad ser ruim. Como eu disse, tem aquela conotação de Railroad ser ruim. Vou dar um exemplo aqui de Railroad ruim, tá bom? Eu não coloco vida nos meus bichos. Eu deixo eles morrerem quando eu achar que deve. Isso é Railroad ruim. Você está ativamente pegando uma cena e você está ignorando completamente o que está acontecendo no jogo em prol de você fazer a cena ser mais legal, a sua visão, para os jogadores. A Deixa eu fazer intenção é um boa. adendo. Fala. Só para não cortar o seu raciocínio desse tema específico. Você acabou de e cortar. se você e se você faz isso, você é um péssimo mestre, porque o jogador ele gasta recurso, build, talento para buildar o dano. Se você não botar vida, você tá desrespeitando o seu jogador até o máximo, cara. Pronto, é isso. Só porque eu queria me sentir leve. Mas eu concordo, por exemplo, concordo, onde você faz assim, por exemplo, o bicho tava com bosta com 40 de vida. Aí o cara faz um baita de um ataque ali e tal, ele gasta todos os recursos e tirou 38 da vida. Pô, se foi eu, mano, matou. Sabe, eu deixo matar, faz aí a sua cena, porque foi uma cena legal, teve um clímax legal. Então fazer um clímax de uma batalha é o Railroad que eu acho bom. Isso eu tô falando de um micro, tá? Eu tô falando dentro de uma cena, dentro de um combate, dentro de uma luta. Esse Railroad, ok, tá bom? Muito mestre vai falar que, não pode, o dado tá ali, é sagrado. Eu não penso assim. Pense como você quiser. Só não fala pros seus jogadores depois que você... não, ele ficou com 2 de vida, mas eu deixei você matar. Você nunca fala isso, tá? Mas se acontecer, foda-se, o jogador nunca vai saber se aconteceu ou não. A verdade é essa. Então, esse tipo de railroad para você dar um ênfase, uma coisa legal ali na luta, é legal. Agora, se você faz só isso, faz isso toda hora, se você está ignorando as ações dos jogadores para dizer na sua cabeça qual que é a melhor história, não vai ser divertido para você, porque você pode escrever um livro e contar essa história para todo mundo, e não vai ser divertido para os jogadores, porque no momento que eles começarem a perceber um pouquinho o que está acontecendo, porque fica na cara o que está acontecendo, acabou o senso de agência que eles têm sobre a história, acabou a diversão da RPG.
Então, o Railroad, ele tem um pouco disso, tá? Você tem que tomar um cuidado para não fazer Railroad no micro. Mas o que a gente está falando mais aqui agora é uma coisa um pouquinho mais macro. É uma coisa, não é um combate ou uma luta ou um acontecimento. É um pouquinho mais de para onde a história está indo. Por isso que Aventuras Prontas tem essa coisa de Railroad de uma história, né? Tipo, tal coisa vai acontecer. Vamos supor, você vai jogar As Minas Perdidas de Fandelver. Para quem não jogou, não quero dar spoiler, mas é uma história que começa com vocês em Fandelver, fazendo umas missões, e coisas acontecem na cidade. Não tem como impedir algumas coisas de acontecerem. Se vocês impedirem essas coisas de acontecerem, a história não continua. Então, a grande maioria das coisas ali é meio que setado para acontecer de determinada maneira. Então, dito tudo isso, vou voltar aqui para a ideia de uma. Eu vou dar um exemplo aqui que o Rodrigo falou bastante sobre ele ter desencarrilhado a minha campanha Railroad, né? Fiz uma campanha de pirata, gente. Eu falei assim, a gente vai ser pirata. Eu tava com a pira de fazer coisa de pirata, aí falei pra todo mundo fazer o pirata. Aí o cara me faz um paladino de armadura pesada, aí eu falava, bom, é a vida, né? Primeira vez jogando, quer fazer um paladino. Não é pirata. É vadia de ar. Ele é uma vadia do Arthas, o Rodrigo. Ele respira Arthas de World of Warcraft, sabe? Cara, é só a melhor história de todos os tempos depois do Senhor dos Anéis, velho. Não tem como. Ele já fez a personagem dele, a Lauriel, Sabor Arthas, desde o começo, né? Sabor Arthas. E aí ele veio com essa ideia de fazer um paladino, armadura pesada e tal. Tudo bem. Não é pior do que o outro cara que tava jogando com a gente, o César, que ele literalmente chegou pra mim e falou: Jean, eu quero ser um meteoro. E não era meme, tipo, ele realmente. E eu dei um jeito de fazer o filho da puta ser um meteoro, que foi muito mais engraçado. Mas assim, fizemos os personagens, eu falei, beleza, vai ser uma historinha, vocês vão atrás de um capitão, vai ter um personagem ali dando umas missões pra vocês. E fiz o comecinho da história, não era pra ser muito tempo, mas ia ser sobre pirata, sobre ir atrás de um tesouro de um pirata esquecido. One Piece total, assim. Esse cara na terceira, quarta sessão, alguma coisa assim, viu lá a igreja da deusa que ele era um renegado, ele era uma espécie de Oathbreaker ali na época, e ele viu a deusa antiga dele que ele percebeu, por motivos lá, que ela era mais maligna do que achava, achou que era uma boa ideia interromper um ritual sagrado que estava acontecendo, tirou 3 20 seguidos para convencer todo mundo de que a Era deusa uma era ruim. profanação. Meu, assim, entrou na igreja, que já era difícil entrar, porque tem uma magia ali em volta da igreja para entrar. Conseguiu convencer todo mundo, conseguiu dar um baile de argumento na clériga. Eu falei, fudeu. Resultado, a igreja explodiu e a culpa é dele. Não, detalhe que você rodou um D100, eu acho, tinha que cair 100 ou 10, eu não lembro. Caiu exatamente o número. Pra quem é fã de D&D aí, a clériga na qual ele estava discutindo era uma clériga nível 10 da deusa. E clérigos do nível 10 tem a intervenção divina. Você joga um dado, ele tem que dar menor do que o seu nível, no caso o nível dela era 10. E se der entre 1 e 10, nesse caso, literalmente seu deus aparece e te ajuda a resolver um problema. É uma das skills mais difíceis de usar de clérigo, porque a chance é muito baixa de acontecer. Bom, aconteceu. Então não foi só cara, foi um monte de sorte, assim, uma atrás da outra. Quando aconteceu, eu falei, gente, vamos repensar aqui. Peguei ficha de personagem e rasguei, assim, na frente deles, devem lembrar disso e tal. Morreu todos os NPCs que eu tinha preparado. Você faz isso com uma campanha pronta, uma campanha do livro, não tem mais a campanha pronta. Como a gente estava fazendo uma campanha homebrew, uma campanha nossa, aí tem, né? Aí eu consegui adaptar ali, a história virou eles contra essa deusa, tentando se livrar dessa reputação que eles pegaram. Cara, a história ficou muito mais interessante do que uma história de correr atrás de tesouro de pirata, sabe? Eu acho que todo mundo concorda com isso e foi muito mais legal no final das contas. Então, assim, o ponto é, se eu fosse um cara ali na hora que eu tivesse falando, não, eu quero essa história e insistisse nisso, ou se a história fosse pronta, minha única opção ali seria matar o personagem do Rodrigo. Não teria muito o que fazer. Por quê? Porque ele desviou da história e não tem como continuar a história. O bom de fazer uma campanha improvisada é que você improvisa, né? Acho que vem muito disso. Uma coisa também, eu até vou pedir pro Rodrigo comentar um pouco. Vocês dois, no caso, jogaram A Mina Perdida de Fandelver e eu mestrei essa daí. E ela é uma aventura Railroad, né? Assim, tem um pedaço. Até as aventuras prontas D&D Railroad tem parte sandbox. Tem uma hora lá que você fala, você tem essas missões na cidade, ou vocês vão. Não sei, vocês decidem aí, é mais ou menos uma mescla, né? E aí, Rodrigo,
Me faz um comparativo, sei lá, do que você gostou disso, dessa campanha Railroad aí, o que você achou, isso aqui eu achei meio paia. Eu tenho um exemplo que eu vou dar, que eu vou deixar o spoiler na tela quando eu for falar, mas aí... O que você acha desse estilo mais Railroad para você que é jogador? Como que é? Bom, na verdade, duas coisas, né? Eu gostei muito de jogar Minas Pedreiros de Phandelver, mas por motivos pessoais mesmo, eu joguei essa mesa logo em sequência que a gente estava jogando essa mesa que o Jean falou. Então, minha primeira personagem, uma personagem com um caráter muito pesado, uma personalidade muito difícil de interpretar. E eu criei um bardo, Halfling, sem escrúpulo nenhum. Então, facilita a interpretação, é mais divertido e tal, né? Mas eu gostei bastante pelo fato de eu sentir, além de ser um jogador mais maduro, eu senti que as minhas ações, em curto prazo, elas eram mais efetivas. Então, às vezes, quando a gente cria uma campanha sandbox, né, 100% sandbox, o mestre, ele pensa, digamos assim, não sei, vocês me digam, né, mas a impressão que eu tenho é que o mestre ele tem planejado o final da história, o mestre tem planejado sempre muito o endgame, mas esse início para mid-game, assim, que, são... A maioria das sessões morrem nesse meio tempo, né, digamos, as primeiras 10, 15 sessões, eu sinto que os mestres, às vezes, não projetam muito bem elas. Às vezes por falta de tempo, às vezes por falta de ideias, às vezes por focar mais nesse late game que de fato é mais divertido, né? Então, uma vez um amigo meu me chamou para jogar uma campanha que começava no nível 10, assim, ou uma campanha que começasse no nível 20, né? Porque ele só queria fazer o suprassumo da história, né? Então, nessas campanhas que são pré-setadas, né, que você tem um livro, uma historiazinha, a gente jogou, né, Jean? Você mostrou pra gente aquele... Qual que é o nome daquelas que você tá preso no calabouço, já começa tudo ferrado? A do Demogorgon lá, Out of the Abyss. Out of the Abyss. Isso. O Jean mestrou uma sessão de Out of the Abyss pra gente, e foi muito divertido, assim, você já está inserido num ambiente totalmente ruim para você agir e tal, então as experiências que eu tive, o próprio Avatar que a gente jogou também, eu achei uma experiência muito bacana de você ter as suas pequenas ações já terem um impacto bem grande, e a gente sabe que no D&D, quanto mais o tempo passa, mais difícil é equilibrar, então é legal quando você tem um early game bem estruturado para você conseguir usufruir bastante do seu personagem. É legal quando o Minor Illusion tem um impacto forte na campanha, que foi o que aconteceu nessa campanha do Caio, entendeu? Tipo, um cantrip faz um impacto muito grande. Cara, campanha de nível alto, spell de nível 5, tipo, mano, você tá usando uma spell de nível 5, que horroroso, tá ligado? Por que você não tá usando spell de nível 8? Tipo, cara, eu gosto de usar meu cantriprezinho, né, lá... A não ser que você seja um Warlock, né, que faz a mesma coisa a sessão inteira. Mas é isso, essas são as impressões que eu tive, né? E aí gostaria que vocês comentassem também um pouco sobre. Vou contar um segredo pra você, Saiu um vídeo de Warlock essa semana, terça-feira, eu falando a mesma coisa, tipo, olha, só a mesma coisa, nível 1 ao 20 não muda. Vou contar um segredo aqui sobre essa parte aí de você sentir que o mestre Sandbox, ele prepara o final da campanha, tá? Ó, vem cá. Não é que o final tá preparado, não, tá? Nada tá preparado, não. Não é o final. O começo acho que não tá muito bem preparado, lá no final vai estar. Não tá. É que quando vai chegando, vai pro final, é fácil de você ter o combustível de tudo que foi feito na campanha. Você tem as coisas, entendeu? Quando você tá no começo, não tem. Na verdade, é isso. Não, tá? Justo. Tipo, mas dá a impressão, assim, né? Não, tudo bem. Parece que não sei se vocês que são mestres, até eu gostaria que o Caio falasse, né? Mas, tipo, parece muito mais fácil você planejar o final do que dar continuidade a alguma coisa, sabe? Não sei. Cara, eu digo assim, eu Caio, né? Não vou falar por todos os mestres do mundo aí. Eu sinto o seguinte, o que eu tenho, pelo menos, de fim para a campanha Sandbox, assim, eu tenho uma ideia
do que eu gostaria que acontecesse. Eu vou tentar guiá-los mais ou menos por esse caminho, mas eles estão livres para tomarem decisões que não levem a isso. Então, assim, que, né, a gente está no nível 10 agora na minha campanha, não está no endgame, mas algumas coisas estão se encaminhando. Então, assim, eu falo, vou jogar pistas aqui de onde eles podem ir, vou ver se eles abraçam. Cara, mestrar é um constante ato de você pescar, velho. Os jogadores são os peixes que estão ali no lago e você vai jogando ali e vai vendo o que eles pegam, o que eles não pegam. E aí você investe no que eles mais gostaram, porque é muito melhor você investir nisso que vai trazer mais divertimento para eles do que você investir numa coisa que eles não estão afim. Um exemplo simples, Sandbox. Eu fiz todo um sistema de guildas no meu cenário, onde eles podiam pegar uma parada da guilda. Eles olharam e falaram, não, a gente quer comprar aquela taverna ali. Não, eu adorei o sistema de guilda, tá bom? Eu adorei o sistema de guilda. É que eu queria que a taverna fosse tipo a guilda do Fairy Tail, assim, que é uma taverna guilda, sabe? Só isso, eu adorei. Cara, eu falei, nossa, vocês podem comprar isso e isso aqui. A gente quer aquela taverna. Ó, pra ser justo aqui, vamos dar nome aos bois, acho que é essa a expressão aqui. Porque a gente viu o sistema de guilda e imediatamente depois a gente percebeu uma corrupção fodida na principal nação que cuidava das guildas. E a gente ficou meio tipo, não quero lidar com isso. Não quero ajudar essa cidade a crescer, cidade do capeta, velho. Aí a gente começou a ter uma impressão mais revolucionária, assim, pra guilda, que não encaixou muito bem com o que tinha ali de guilda, tipo, oficial do universo do Caio, das oficializadas pelo governo. Sim. Eu lembro, uma parada, até, ainda falando sobre o assunto de Railroad e Sandbox. Um exemplo de que nada precisa ser extremo, que acho que é o que a gente sempre prega, né? Tipo, não seja extremo, vá no que for mais divertido pro grupo e encontre o meio termo legal. Mestrando a Mina Perdida de Fandelver, o vilão é o Aranha Negra, né? Tipo, eles falam desde o começo, que o Aranha Negra está assolando Phandalin e tal. Só que, gente, D&D escreve, com exceção de Strade, D&D escreve vilão muito mal. É impressionante. Eles não estão o tempo inteiro enchendo o saco do pessoal, então os jogadores esquecem do vilão, eles não têm motivo para odiar o vilão, nada que o vilão... Bowser, né? Fica só no castelo esperando você chegar, Exato. Né? E aí eu falei, putz, isso aqui tá muito chato, cara. Deixa eu colocar tem um perro aqui pra ficar legal. Cara, eu vi quais foram os personagens que eles mais se apegaram aqui em Phandalin. Foi esse. Beleza. A Aranha Negra chegou, tacou, incendiou a cidade e aí matou alguns NPCs que eles adoravam. Matei o Drup, que é um Goblin que nem era pra triste, velho. O Drup, mano. Ninguém esquece o Drup, né? Cara, é um goblinzinho do começo da história, assim, que te achou. Que ia virar um paladino, velho. Não ia deixar. Engraçado que E aí, tipo, qual que é a parada? O Aranha Negra, eles estavam cagando pro Aranha Negra, tá ligado? Não tá atrapalhando tanto assim. Quando eu alterei, é Railroad a história, mas eu alterei para ficar personalizável, para ser algo pessoal deles, aí muda. Aí eles engajam. Aí eles falam, putz, e não tá na aventura. Isso aqui, o Aranha Negra é só mais uma coisinha. É você personalizar, ter o tato também, sabe? Eu fiquei com uma dúvida aí do que você tá falando, e aí é uma dúvida sincera mesmo, né? E aí talvez vocês possam explicar para mim, para quem tá assistindo, qual que é a diferença, então, por exemplo, de um Railroad, né? Para, por exemplo, vou dar um exemplo. Para um mundo pronto que existe. Vou dar um exemplo, o Avatar. A gente jogou o Avatar Cinzas da Guerra, que é a mesa que está no canal aqui, né? A primeira mesa presencial que a gente fez. E lá a gente vivia no mundo de Avatar, 100%. Então a gente seguia as leis definidas pelo livro, no sentido de que no Avatar nós somos heróis. Então não faz sentido o cara criar um personagem vilão. Você está ferindo o livro, né? Então eu queria saber o que seria sandbox e o que fere o livro. Não sei se deu para entender a minha pergunta. Fala aí, Jean, mas eu entendi, sim. Deu para entender? Eu entendi. Eu acho que assim, é o que eu falei, o Railroad não é exatamente um estilo de campanha. É uma coisa que virou um termo para quando o mestre toma a decisão acima da agência dos jogadores.
É isso, entendeu? O Railroad é o quê? A gente fala, uma campanha Railroad e tal, não necessariamente é a aventura pronta, é o mestre tomando as decisões pelos jogadores. Então, exemplo de Railroad. O personagem do Rodrigo aqui, ele tem um pai que é um herói, ele tá atrás do pai. Eu vou botar o pai ali junto com os cultistas e eu vou fazer os cultistas matarem o pai na frente dele. Pá, isso é o que o mestre quer fazer. Isso pode estar num livro de aventura pronta. Tudo bem que eu estou usando um exemplo de um background de um personagem, mas algo parecido pode estar em um livro de aventura pronta. Aí imagina que você está lá mestrando isso e o seu jogador casta magia, sei lá, santuário no pai dele. Santuário do D&D faz você não conseguir atacar o cara a não ser que você passe no teste. Aí você joga o dado e fala, não, ele passou no teste. Você nem sabe o resultado, mas você joga o dado, nem olha, deu 2 no dado. Foda-se. Você fala pro seu jogador, ele passou no teste, ele vai atacar. Aí outro jogador casta, sei lá, um shield, ou usa uma reação, ou teleporta o cara pra longe, sei lá, faz alguma forma de salvar o pai do cara de novo. E você fala, não, mas surgiu aqui do nada um mago que nem era mago, mas agora virou mago, counter spell em você. Aí você, não, mas peraí, agora eu vou tentar. Sabe, você fica nessa coisa de mestre, de ficar inventando coisa para acontecer o que você planejou, para acontecer o que está na sua história, no seu livro, Tá. na sua ideia. Isso é Isso é Railroad. péssimo. Isso não é Péssimo. legal. Isso não é legal. O que é a campanha Railroad mais macro? Porque isso é muito micro, né? Eu acho que esse é o ponto. A gente geralmente reclama de Railroad micro. Uma cena, ela pode ter consequências muito grandes, né? Por exemplo, se isso não acontece do pai do cara morrer, é uma consequência muito grande pro restante da história daquele personagem, né? Eu acho que ela vai pro macro da história. Ela vai para os grandes arcos da campanha. Mas o micro, aquela cena, aquele combate, com muito railroad, eles vão sentir muito mais do que esse macro depois. E esse macro você tem a semana inteira para preparar o que você quiser preparar depois. Por isso dá trabalho. Mas você pode adaptar a sua história. Agora, eu vou dar um exemplo da nossa mesa lá do Broken Tides, que está nos finalmente, são uns 2 anos já. Que já está chegando num ponto dessa história que ela já está há muito tempo rolando. Está todo mundo nível muito alto, já estamos jogando desde 2018, 2019 ali. Então, já estamos querendo finalizar a história. Eu cheguei pro pessoal e falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e fazer essa sequência de eventos. Vocês vão fazer essas dungeons que vocês estavam indo atrás, vocês vão resolver esse negócio aqui com os deuses lá, umas entidades que vocês falaram, vocês vão fazer uma última coisinha, engatar no último arco de campanha e final da campanha. E por que eu fiz isso? Porque senão a história sandbox não acaba, né? Você sempre vai achando uma nova coisa de fazer. Então eu juntei os jogadores e falei, vamos fazer isso. E agora eu não quero que a gente saia desse caminho. Ah, mas o meu personagem tem um irmão perdido que a gente nunca foi atrás. Amigo, já deu. Tipo, a gente pode fazer depois uma campanha à parte do seu personagem indo atrás com quem quiser jogar, mas para essa história eu quero acabar ela, eu quero levar ela para um final. Isso é Railroad. Eu estou dizendo o que eu quero, mas eu não fiz da minha cabeça. Eu fui para os jogadores e falei, ó, vamos fazer dessa forma. Todo mundo concordou, todo mundo escolheu o que quer, o que não quer ver na campanha e vamos finalizar a história para esse lado. Tira um pouquinho da agência do jogador, tira. Mas eu achei que foi saudável para a gente ter uma história com uma finalização, contar uma história e não apenas ficar nesse vai para lá e vai para cá. Acho que essa é a diferença do micro e do macro. Railroad micro, quase sempre eu sou completamente contra. Agora o macro dá para fazer, entendeu? Até para te finalizando o episódio aqui, eu ia até entrar nesse ponto sobre como conduzir cada um, né? Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, o Rodrigo falou sobre essa história do Avatar, de um mundo, para mim isso tem muito mais a ver com a ambientação do que você tá, não necessariamente com a campanha, se é Railroad ou Sandbox. Você está apenas estruturando os pilares daquele mundo e como ele funciona, sabe? Uh, e quando a gente fala em condução de aventura, isso que você deu foi um exemplo muito bom, porque assim, você ainda não está falando como. E para mim, o como é mais importante do que o que. Você está falando assim, ó, gente, o que vai acontecer? Vocês vão seguir do ponto A para o B, do B para o C, do C para o D. Como isso vai acontecer? Não sei, vamos descobrir junto. Ainda é um RPG, ainda é uma parada coletiva que a gente vai descobrir conforme a gente joga. Porque é um problema que as pessoas têm. E eu vejo isso não só no RPG, mas na sociedade como um todo. Eu vejo muito dois tipos de problema.
Acho que nós, pessoas, temos problemas em pôr limites, às vezes. Então, o mestre sempre querer ser bonzinho demais, legal demais, não coloca limite, aí vai ficando mais, e o tadinho se lasca depois, não tem fim, e aí tá, né, se lasca. Mas também, esse ponto de não ter fim é um problema. As coisas precisam ter um fim, as coisas precisam acabar. Dar fim às coisas é bom, entendeu? Que é uma vantagem do Railroad, das aventuras prontas, digamos assim. Olha aí o One Piece. Vamos acabar? Por favor. Tá na hora já. Tá na hora já de acabar. Tá na hora já. Sem pressão, tá bom, Oda? Nossa, não, o último episódio, irmão, apareceu um dragão de mais de 50 metros, mas pra onde tá indo essa aqui? Mas enfim. Tá chegando na metade, tá chegando na metade. Há 5 anos atrás, o Oda falou que acabava em 5 anos. E é mais isso, sabe? Não dar falsa ilusão de escolha para o jogador, conduzir algo que é divertido para todo mundo e saber e ter o tato. Tipo, então, eu acho que tudo dá para resolver com uma conversa. Gente, começou a campanha ali, a gente tá jogando Coração de Rubi agora, eu e o Jean. O Vini falou, pô, primeira vez vou mestrar essa aventura pronta. Porra, beleza, tamo junto, tamo se divertindo pra caramba. Tá linear pra caralho. Foda-se, tá muito legal. Super linear, mas a gente sempre dá aquela brincadinha, tipo, as coisas são lineares, a gente vai fazer essas missões, mas a gente faz a resolução das missões de jeitos tão esquisitos, né, e que acaba tendo essa agência. Muito legal. Bom, acho que hoje, o episódio disso foi hoje. Pessoal, o que vocês acham? Concordam da gente? Discordam da gente? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Hype o vídeo. Vocês têm algo a mais para adicionar? Acho que deixa aí na embaixo... verdade... Opa, pode falar você primeiro. Não, fala você primeiro, vou falar o que o Vini sempre fala. Ok. Pessoal, a gente está precisando bastante de temas, tanto para vídeos quanto para os podcasts. Então, sintam-se livres aí, né, quem ficou até o final, para comentar aí um tema que você quer que a gente fale. Quem sabe aí seu tema não seja escolhido. Então, fica a dica aí, ajude a gente aí, é sempre bom. Eu ia falar para deixar aí embaixo uma história, alguma coisa que já aconteceram com vocês sobre esse tema de Railroad. Talvez um momento onde vocês sentiram que o mestre estava indo completamente contra tudo que seu personagem fazia para fazer o que ele quer acontecer. Ou então um momento que o seu mestre teve a noção de alterar ou de ter um trabalho extra ali para adaptar a história para o que vocês, seus jogadores, queriam fazer. Conta aí nos comentários, vamos ver as histórias que vocês têm também para agregar. Boa. E por fim, só lembrando, quer comprar coisas da Copycat Games, o link está aqui embaixo, cupom Rotina5, você ganha 5% de desconto, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, eu vejo vocês no próximo vídeo.